E eu quero dizer para você que você pode sim expandir a sua inteligência, expandindo a sua consciência e a sua capacidade de ver o que muitos não veem, de ouvir o que muitos não ouvem. E você tem a capacidade de apalpar o que poucos apalpam. Você tem a capacidade de adentrar mundos e universos que poucos ousaram explorar. Eu presenciei um dia desses em um post do Instagram de uma menina que ela se aproxima de um rio de águas turvas, muito suja. A gente via inclusive lama à beira desse rio. Ela vai e pega uma sacola de peixes, ela abre essa sacola, os peixes ainda estão vivos, ela coloca ali no rio. E as pessoas comentando: ó, grande trabalho, poxa, que bonito, olha que cena linda, como ela é consciente, etc, etc. O post foi exatamente limitado a isto que eu acabei de citar e os comentários deste tipo. E eu fiquei pensando comigo, como as pessoas são capazes de emitir conceitos, elas são capazes de julgar, de demonstrar se gostaram ou não de uma determinada coisa, sem questionar, sem considerar a quantidade enorme de variáveis que estão implícitas nesse post. O que eu quero dizer com isto? Acontece que quando você vê uma pessoa abrindo uma sacola de peixes, significa que ela pegou esse peixe em algum lugar, ela pescou esse peixe, ou ela recebeu esse peixe de alguém. Correto? Sabe-se lá onde ela adquiriu esse peixe. Se foi no rio, se foi no mar. Correto? O post não diz se ela está fazendo isso porque ela tem uma suposta consciência ecológica, né? Como se nós não fôssemos consumidores de peixe o peixe não fizesse parte de nossa cadeia alimentar, né? E simplesmente ela coloca aquele peixe no rio, ninguém levou em consideração se não tinha alguém com fome, eventualmente ela não gosta de peixe, alguém deu peixe para ela, mas ela não gosta, ela prefere comer um filé mignon. E as pessoas achando que o great job, né? Se esse peixe estava contaminado por mercúrio, se ela tem ojeriza a peixe, se esse peixe foi dado por alguém por quem ela, ainda que temporariamente, estivesse rejeitando aquela pessoa, e só foi filmado o fato dela colocar o peixe no rio. Colocar aquele peixe no rio, ela poderia estar querendo mostrar para alguém que não queria aquilo. E não quer dizer que ela tenha a suposta consciência ecológica. E sob o ponto de vista de ecologia, é importante frisar que o peixe faz parte de nossa cadeia alimentar. De que o nosso organismo possui total afinidade com peixe, de se alimentar de peixe. Ninguém viu ela pegando um prato de comida ou um peixe que seja, oferecendo a pessoas carentes e necessitadas. Ela simplesmente vai e coloca de volta, coloca no rio. Não sei se ela está colocando de volta, ou eventualmente o peixe é do mar e ela está colocando no rio. Eventualmente o peixe ele vem de um outro habitat e ela está colocando num rio de águas turvas, lamacentas, ou eventualmente contaminado aquele rio. Aparentemente não é um rio muito saudável, olhando de fora, né? É até um rio urbano, né? Parece mais um valão a céu aberto do que um rio.
mas as pessoas batendo palma, aplaudindo. Isto revela a inteligência média. As pessoas tomam partido, julgam, conceituam, definem sem saber a causa, sem saber o que motivou essa pessoa a tomar essa atitude, né? E se de fato foi uma atitude inteligente. E é baseado nisto que é o tema de hoje, que é inteligência. E eu não vou abordar este tema de uma forma aprofundada e científica. Eu vou abordar este tema de uma forma que todos vocês possam entender o que eu quero dizer. A inteligência é uma questão, a inteligência ela é elástica. Eu considero a inteligência como sendo algo disponível a todos nós. Eu vou procurar falar neste vídeo, de uma forma bem simplificada sobre inteligência, a fim de que todos possam entender que, eventualmente, você pode ser uma pessoa de QI baixo, justamente por você não se adequar, né, aos métodos considerados como normais. Certamente que se Albert Einstein fizesse esse teste de QI nos tempos dele, talvez ele não passasse nesse teste. Por quê? Porque Albert Einstein, poucas pessoas sabem que Albert Einstein não conseguiu passar em vestibular, em testes para a universidade. Ele foi colocado lá à força. Por quê? Porque o seu quociente de inteligência estava acima da média. Ele conseguia ver além do que qualquer teste pudesse medir. Se você se interessa por esse assunto, fique comigo até o final. E segundo o Worldwide IQ, que é o teste quociente de inteligência, né, mundialmente aceito, Hong Kong e Singapura disparam aí com 108 de QI, e o Brasil continua aí em seu 62ª posição com um QI médio de 83. Acontece que o QI de 83 encontra-se na faixa do que nós chamamos de embotamento intelectual. Isso significa que a média do QI do brasileiro é muito baixa, está abaixo da média da inteligência normal, aceitável no planeta. O que significa ter um QI de embotamento? Significam pessoas que têm dificuldade de enxergar situações básicas do cotidiano como erradas ou certas, como aceitáveis ou não. Então você determina uma regra para aquele povo, uma regra que em nenhum outro país seria aceitável, a média da população brasileira simplesmente aceita, como se fosse sem fazer qualquer tipo de questionamento acerca do que é certo e errado, o que significa que o nosso país é facilmente governável por pessoas, né, mal intencionadas. O que determina o QI médio de uma população? Basicamente são genético, tá certo? De onde você vem, a questão da qualidade de vida, e isto também remete à genética, porque essa qualidade de vida ela vem melhorando ou piorando ao longo do tempo. Então, lugares onde você tem, né, um índice de qualidade de vida melhor, mais elevado, a tendência é você ali encontrar um QI mais acima da média daquela nação. Lugares onde você tem bolsões de miséria, onde as pessoas não têm acesso a estudos, a higiene, a estudos e a uma alimentação mais saudável,
obviamente que ali você tende a encontrar uma média de QI mais abaixo. Acontece que o QI, ele apesar de ser um quociente que mede a questão racional, eu quero dizer para vocês, é importante entender que o QI ele pode variar ao longo da vida de uma pessoa, ele pode variar até o teste do QI que é aplicado a uma pessoa hoje, esse teste no dia seguinte ele pode ser diferente. Como assim, Douglas? Acontece, é como você vai fazer uma prova. Você vai submeter uma prova, né? Porque são testes que são feitos. Um dia você está inspirado, então a tendência é você, né, elevar o seu consciente, né, como resposta, elevar o teu consciente como resposta desse teste. Outra coisa é você não estar bem, você dormiu mal, entende? Tá meio sonolento, tá meio letárgico, né, por conta de não ter tido uma boa noite de sono. Você está aborrecido, você está ansioso, estressado, preocupado excessivamente com alguma questão ou outra. Obviamente que o QI tende a se reduzir. Estudos feitos por Paul MacLean e outros cientistas, desde Pavlov, revelam que os animais de sangue frio, eles efetivamente possuem inteligência, e não é pouca. Acontece que o cérebro reptiliano, responsável pelos instintos, responsável pela sexualidade, responsável pela nossa capacidade de sobrevivência, há uma inteligência por trás desses seres, tanto é que eles sabem exatamente, de uma forma instintiva, onde se posicionarem a fim de obter uma caça mais eficiente. Eles sabem se posicionar de tal forma a manter uma sobrevida maior. Este cérebro reptiliano, ele te dá a capacidade de sobrevivência. O que significa que, sim, nós dependemos muito deste cérebro para alcançar nossos objetivos na vida. Porque quando nenhum outro cérebro está funcionando, é ele quem vai te dar o suporte, é ele quem vai te dar a segurança. As pessoas excessivamente reptilianas, que são excessivamente instintivas, movidas por instintos, são pessoas que têm uma tendência muito grande a viver um mundo de competitividade. Elas sabem sobreviver em meio a variáveis adversas, a situações adversas no planeta. Frio, calor, fome, sede. Então elas sabem sobreviver em meio ao caos. É o cérebro reptiliano quem vai muitas das vezes funcionar no sentido de te livrar de uma situação mais caótica. E vou explicar por quê. O segundo cérebro, de baixo para cima, você tem aí o sistema límbico. O sistema límbico relacionado ao emocional. Veja bem, se numa situação de fome você precisar sentir um cheiro agradável no alimento, que é o sistema límbico que ele confere este conceito de que o cheiro é agradável ou desagradável, você não come aquilo que você precisa comer e que eventualmente é o que tem disponível. E quem vai fazer com que você tome essa atitude, essa iniciativa de comer aquilo que mesmo não lhe agrada o sabor, mesmo que não lhe agrade o aroma, é o cérebro reptiliano. É a questão da sobrevivência. E muitas outras questões que não convém falar aqui, correto? O terceiro cérebro, que é o neocórtex, que é o cérebro dos conceitos, que é o cérebro que é utilizado para medir o QI, ele é muito dado a conceitos
definições, capacidade de raciocínio mais rápida ou mais lenta, resolver questões intelectuais de uma forma mais rápida ou mais lenta. Por que questões intelectuais? Porque nesse teste de QI não está o fato, por exemplo, de você ter certas habilidades de sobrevivência na selva. A inteligência de sobrevivência na selva, que é um caso bem mais radical que eu estou citando aqui, ele não exige que você tenha um QI muito elevado, mas ele é fundamental em situações em que eventualmente uma pessoa com QI muito elevado talvez não soubesse como lidar com estas situações, justamente pelo fato de raciocinar excessivamente acerca de questões em que requer menos raciocínio e mais atitude. Então o cérebro reptiliano ele te permite ter atitudes acertadas. Ele é aquele caçador frio, calculista como a serpente. Astúcia. Ele lhe confere o dom da astúcia. Assim como o cérebro emocional, ele te confere a inteligência social, a capacidade de conviver, a capacidade não só de resistir às variáveis emocionais de uma determinada situação, como, por exemplo, saber lidar com pessoas difíceis, saber lidar com pessoas tóxicas, saber lidar com a solidão, saber lidar com a multidão. Isso tudo está relacionado à inteligência emocional e ao sistema límbico. Mas ele lhe confere também a capacidade de resolver situações de ordem emocional, a capacidade de convencimento e a capacidade também de influenciar emocionalmente uma determinada pessoa, seja para o bem ou para o mal. Isto é inteligência emocional. E existe uma terceira inteligência, que é o QI que nós vemos citando desde já. Então, determinadas situações requerem atitude, cérebro reptiliano. E essa atitude tem que ser acertada, porque se você não tiver um cérebro reptiliano, né, você pensar demais na hora de bater com o martelo no prego, você vai acabar acertando o dedo. Não é assim? Pessoas muito intelectuais, elas têm menos habilidade motora e instintiva. Isso é o normal de acontecer. Não quer dizer que com todas as pessoas isso aconteça, né? É muito comum que uma pessoa muito intelectual, não é que ela tem frescura, ela não sabe pregar um prego na parede. Ela tem dificuldade de... Por quê? Porque o cérebro intelectual dela é muito mais desenvolvido do que o motor instintivo sexual, do que o cérebro reptiliano. Enquanto que uma pessoa que tem a capacidade de sobreviver, de resolver problemas, né, do cotidiano, em que não requer muito raciocínio, requer habilidade, essas pessoas, elas tendem a sair na frente quando o assunto é resolução de problemas imediatos, automáticos, situações que requerem uma rápida ação, correto? Enquanto que a pessoa excessivamente intelectual ela teria dificuldade em relação a isto. Quando nós falamos de inteligência, sob o ponto de vista da aposofia, é importante entender que a ciência convencional considera que a inteligência do homem está na matéria. Sob o ponto de vista da aposofia, a mente, ela se conecta ao cérebro, assim como o nosso corpo emocional ou corpo astral, ele se conecta ao nosso sistema límbico. Da mesma forma que o nosso corpo etérico ou corpo vital, ele se conecta ao nosso cérebro reptiliano, motor instintivo e sexual. Pessoas com maior energia vital são pessoas mais sexualizadas, são pessoas que têm mais disposição, são pessoas que normalmente desenvolvem mais facilmente habilidades físicas.
e de resolução de questões em que requer habilidade. Já pessoas com um sistema emocional equilibrado, que possuem o desenvolvimento da capacidade de entender o outro, de conhecer e reconhecer o outro como sendo uma extensão de si mesmo, são pessoas mais sociáveis, são pessoas com uma habilidade maior de entender a necessidade, com maior capacidade de interrelacionamento, de intrarrelacionamento, capacidade de se relacionar consigo mesmo, capacidade de se relacionar com a natureza, com o mundo. São pessoas que têm facilidade de falar com plantas, de falar com os animais, de entender que uma planta ela está se sentindo mal de ficar aqui por muito tempo no sol, de que uma planta está ali carente, de água. Então essas pessoas elas têm uma habilidade, uma sensibilidade maior e sabem conviver com a vida, com a natureza como um todo. O que não necessariamente é presente, nas pessoas de neocórtex excessivamente desenvolvido. Entretanto, quem possui um corpo mental bem desenvolvido, bem iluminado, são pessoas com capacidade de trazer soluções e de pensar, inclusive, de não só de trazer soluções, como de quebrar paradigmas. Uma característica muito importante dentro da inteligência, que infelizmente não está presente nos testes de QI, é a capacidade de quebrar paradigmas, a capacidade de criar, a capacidade de trazer soluções que estão fora do quadrado. E isto não está presente nos cálculos de QI. E qual o objetivo maior de eu confrontar a inteligência, o QI, estudado pela ciência convencional, em relação à visão aposófica de inteligência? É o seguinte, é simples. Inteligência, ela tem diversas formas de expressar. Você tem a inteligência artística, você tem a inteligência motora, você tem a inteligência intrapessoal, a inteligência emocional intrapessoal, interpessoal. Você tem a inteligência espacial, arquitetônica. Você tem a capacidade de inteligência extrafísica ou metafísica. Todas essas habilidades, elas estão disponíveis ao ser humano. Nós conseguimos, através de diversas técnicas, constatar que somos todos nós capazes de acessar inteligência superior. E essa inteligência superior, ela independe de um corpo físico para se expressar e se manifestar. Se você quiser tirar uma dúvida sobre isto, vá a um centro espírita. E eu não sou espírita, sou espiritualista. Mas nós, como aposofistas, como gnóstico que sou, eu não rechaço nenhum tipo de conhecimento. Mas eu tenho discernimento suficiente para entender se aquilo é verdade ou mentira. Desconsiderando viagens astrais, experiências extrafísicas, como o desdobramento astral, por exemplo, eu te convido a ir a um centro espírita sério e conversar com um ente querido teu desencarnado. E você vai constatar de que esse ser é provido de uma inteligência que ela não depende do corpo em que ela estava encarnada. Você consegue perceber a expressão e a manifestação de sua inteligência, eventualmente, no cérebro de um médium com poucos estudos.
Você verifica no centro espírita a manifestação de espíritos capazes de falar inglês, francês, espanhol, japonês, aramaico, manifestando-se numa pessoa semi-analfabeta. E também quero dizer de antemão que a inteligência, ela está mais avançada, ela está mais apta e evoluída em seres que possuem consciência. Quanto mais consciente você é, mais a sua inteligência tende a se expandir de uma forma natural, mesmo que você não tenha muitos estudos acadêmicos. Meu nome é Douglas Guima, eu sou coach, psicoterapeuta holístico, e eu quero dizer para você que você pode sim expandir a sua inteligência, expandindo a sua consciência e a sua capacidade de ver o que muitos não veem, de ouvir o que muitos não ouvem. E você tem a capacidade de apalpar o que poucos apalpam. Você tem a capacidade de adentrar mundos e universos que poucos ousaram explorar. Shalom. सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वदाशाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते।